Em uma manhã nebulosa de junho de 2011, o explorador urbano e fotógrafo Rafael Monteiro estava documentando construções abandonadas na região serrana de Nova Friburgo, quando fez uma descoberta que mudaria para sempre sua percepção sobre os mistérios que o estado do Rio de Janeiro pode esconder. Nas profundezas de uma mata fechada, parcialmente oculto por 3 décadas de vegetação selvagem que havia crescido ao seu redor, encontrou um Volkswagen Fusca azul 1979 que parecia ter sido literalmente engolido pela floresta. O que tornava a descoberta extraordinária não era apenas o fato de um carro ter permanecido oculto por tanto tempo em uma área relativamente próxima à civilização, mas as marcas bizarras que cobriam toda sua superfície metálica. Padrões geométricos complexos haviam sido gravados profundamente na lataria, não pintados ou riscados superficialmente, mas literalmente fundidos no metal, como se alguma força desconhecida tivesse usado calor intenso para criar desenhos intrincados que desafiavam qualquer explicação racional. Monteiro, com 10 anos de experiência explorando locais abandonados e documentando fenômenos urbanos incomuns, imediatamente reconheceu que estava diante de algo que transcendia suas descobertas anteriores. As marcas no veículo não eram obra de vandalismo humano ou resultado de deterioração natural. Eram padrões matematicamente precisos que cobriam cada centímetro da carroceria, incluindo áreas que seriam fisicamente impossíveis de alcançar para qualquer pessoa trabalhando com ferramentas convencionais. Usando sua câmera profissional, Monteiro documentou meticulosamente cada detalhe do veículo antes de contactar as autoridades. As fotografias que capturou mostrariam não apenas os padrões inexplicáveis gravados no metal, mas também evidências de que o carro havia sido exposto a temperaturas extremas em algum momento de sua história. O vidro das janelas estava parcialmente derretido e moldado em formas impossíveis, enquanto os pneus haviam se fundido com o solo da floresta de maneira que sugeria exposição prolongada a calor sobrenatural. A placa do veículo, embora parcialmente obscurecida pela vegetação e corrosão, ainda era legível: RJ 1981 FG. Uma consulta nos registros do Detran revelou que o Fusca pertencia a Eduardo Silva, um engenheiro civil de 32 anos, e havia sido reportado como desaparecido junto com seu proprietário em março de 1981, exatos 30 anos antes da descoberta de Monteiro. A investigação original de 1981 havia sido conduzida pela Delegacia de Nova Friburgo, sob a responsabilidade do então delegado Antônio Ferreira, agora aposentado, mas ainda vivo aos 78 anos. Quando contactado sobre a descoberta do veículo, Ferreira admitiu que o caso de Eduardo Silva e sua namorada Mariana Costa havia sido o mais perturbador e inexplicável de toda sua carreira policial. Eduardo Silva era um jovem promissor que trabalhava em uma empresa de engenharia em Niterói, especializado em projetos de infraestrutura rodoviária. Havia se formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com distinção e tinha uma reputação impecável, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mariana Costa, de 28 anos, era professora de matemática em um colégio particular de Nova Friburgo e era conhecida por sua inteligência excepcional e paixão por astronomia amadora. O casal estava junto há 2 anos e havia planejado uma viagem romântica pelas cidades históricas do interior fluminense durante a semana do feriado de Tiradentes em abril de 1981. Eduardo havia cuidadosamente planejado um roteiro que incluía Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e finalmente Friburgo, onde pretendiam passar alguns dias explorando as montanhas e observando estrelas com o telescópio portátil de Mariana. Eduardo era meticuloso em tudo o que fazia, recordou sua irmã, Helena Silva, durante uma entrevista 3 décadas depois.
Ele havia estudado mapas, reservado hospedagens, até mesmo verificado as condições meteorológicas para garantir que Mariana pudesse usar seu telescópio. Não era o tipo de pessoa que tomaria decisões impulsivas ou se colocaria em situações perigosas. A última confirmação de paradeiro do casal foi na tarde de 20 de março de 1981, quando se registraram em uma pousada em Teresópolis. O proprietário da pousada, Sr. José Cardoso, lembrava-se bem deles, porque Mariana havia perguntado sobre locais com pouca poluição luminosa onde pudesse observar estrelas, e Eduardo havia mostrado interesse particular nas estradas secundárias da região, estudando mapas detalhados e fazendo anotações em um caderno. Eles pareciam muito apaixonados e animados com a aventura, recordou Cardoso. A moça falava sobre observar nebulosas e constelações, e o rapaz estava fascinado pelas formações geológicas da serra. Partiram na manhã seguinte, dizendo que iriam explorar algumas estradas rurais antes de seguir para Nova Friburgo. Quando o casal não chegou à pousada reservada em Nova Friburgo e não retornou ao trabalho na data prevista, as famílias entraram em pânico e acionaram a polícia. A investigação inicial concentrou-se nas estradas entre Teresópolis e Nova Friburgo, uma rota que incluía várias opções de caminhos secundários através das montanhas. O delegado Ferreira organizou buscas extensivas que incluíram não apenas a Polícia Civil e Militar, mas também bombeiros, grupos de escoteiros locais e até mesmo um helicóptero emprestado pela Marinha do Brasil. Durante 2 semanas, mais de 200 pessoas vasculharam estradas, trilhas, vales e encostas em um raio de 50 quilômetros ao redor da rota planejada pelo casal. Foi uma das operações de busca mais extensivas que já coordenei, explicou Ferreira. Checamos cada curva perigosa, cada precipício, cada lugar onde um carro poderia ter saído da estrada. Interrogamos cada morador local, cada comerciante, cada pessoa que pudesse ter visto o Fusca azul. Simplesmente desapareceram como se nunca tivessem existido. Durante a investigação original, foram encontradas algumas pistas intrigantes, mas inconclusivas. Um fazendeiro local, seu Manuel Santos, reportou ter visto luzes estranhas no céu na noite de 21 de março, descrevendo-as como mais brilhantes que estrelas e se movendo em padrões que não faziam sentido. Um motorista de caminhão afirmou ter visto um Fusca azul parado em uma estrada secundária por volta da meia-noite da mesma data, mas quando passou pelo local novamente na manhã seguinte, o carro havia desaparecido. Mais intrigante foi o depoimento de uma criança de 8 anos, filho de um dos fazendeiros locais, que afirmou ter visto uma luz muito forte vindo do alto de uma colina próxima, seguida por barulhos estranhos como trovão, mas sem chuva. Embora o testemunho de uma criança fosse considerado pouco confiável, a localização que ela descreveu correspondia exatamente à área onde Rafael Monteiro encontraria o Fusca 30 anos depois. A investigação também revelou aspectos peculiares sobre os interesses de Mariana Costa que se tornariam relevantes décadas mais tarde. Colegas da escola onde lecionava revelaram que ela havia desenvolvido uma obsessão recente com fenômenos astronômicos não convencionais, passando horas estudando relatos de objetos voadores não identificados e teorias sobre visitação extraterrestre. Mariana sempre foi fascinada pelo espaço, explicou sua colega professora, Dona Carmen Rodrigues. Mas nos meses antes da viagem ela estava diferente. Falava sobre descobertas que os governos estavam escondendo, sobre evidências de vida inteligente no universo. Alguns pensaram que ela estava ficando um pouco obsessiva. Eduardo, por outro lado, havia demonstrado interesse crescente em formações geológicas incomuns da região serrana.
Havia emprestado livros técnicos sobre mineralogia da biblioteca da universidade e fazia perguntas detalhadas a colegas geólogos sobre anomalias estruturais nas montanhas fluminenses. Alguns amigos notaram que ele havia se tornado secretivo sobre seus planos de viagem, mencionando que queria investigar algumas teorias sem elaborar detalhes. A combinação dos interesses de ambos, astronomia não convencional e geologia anômala, criou especulações na época sobre se o casal havia estado investigando fenômenos paranormais ou conspiratórios. No entanto, sem evidências concretas, essas teorias foram descartadas como especulação infundada. Conforme meses se transformaram em anos sem desenvolvimentos, o caso gradualmente saiu da atenção pública. As famílias de Eduardo e Mariana continuaram pressionando por investigações, contrataram detetives particulares e até mesmo consultaram videntes e paranormais. Mas nenhum esforço produziu pistas tangíveis. Helena Silva, irmã de Eduardo, dedicou anos de sua vida tentando resolver o mistério. Ela estudou cada mapa da região, entrevistou cada testemunha potencial múltiplas vezes e até mesmo aprendeu técnicas básicas de investigação criminal. Eduardo era tudo o que eu tinha depois que nossos pais morreram, explicou ela. Não podia simplesmente aceitar que havia desaparecido sem explicação. Durante os anos 1980 e 1990, houve esporádicos relatos de avistamentos do casal em várias partes do Brasil e até mesmo no exterior. Todos esses relatos foram investigados e se mostraram falsos ou baseados em identificações equivocadas. O caso ocasionalmente ressurgia na mídia local, especialmente durante aniversários, ou quando outros desaparecimentos similares ganhavam atenção. Uma teoria que persistiu ao longo dos anos foi a possibilidade de que Eduardo e Mariana tivessem sido vítimas de crime. A década de 1980 havia visto um aumento na atividade criminosa nas estradas do interior do Rio de Janeiro, incluindo assaltos, sequestros e até mesmo atividades relacionadas ao tráfico de drogas. No entanto, a ausência de qualquer pedido de resgate ou evidência de violência tornava esta teoria menos provável. Outra teoria considerou a possibilidade de acidente automobilístico em local inacessível. As estradas serranas da região eram conhecidas por serem perigosas, especialmente durante condições climáticas adversas. Era concebível que o Fusca tivesse saído da estrada em uma curva perigosa e caído em uma ravina ou área de mata fechada, onde seria impossível de detectar durante buscas convencionais. Uma terceira teoria, menos discutida publicamente, mas seriamente considerada por alguns investigadores, envolvia a possibilidade de que o casal tivesse descoberto algo que não deveriam ter visto. Os interesses específicos de Mariana em fenômenos não convencionais e de Eduardo em anomalias geológicas, combinados com seu comportamento secretivo antes da viagem, sugeriam que poderiam ter estado investigando algo específico na região. Esta teoria ganhou credibilidade quando, em 1987, foi descoberto que uma instalação militar secreta havia estado operando nas montanhas próximas durante o início dos anos 1980. A instalação, supostamente relacionada a pesquisas de comunicações militares, havia sido desativada em 1983 sem explicação pública. Quando questionados sobre o caso de Eduardo e Mariana, militares negaram qualquer conhecimento ou envolvimento. Durante os anos 1990, o caso foi revisado várias vezes por novos delegados e investigadores, mas nenhuma nova evidência foi descoberta. Os arquivos foram eventualmente transferidos para a seção de casos frios, onde permaneceram por mais de 2 décadas. Foi durante este período de aparente dormência que a natureza começou a revelar seus segredos. A vegetação da Mata Atlântica havia crescido ao redor do Fusca abandonado,
praticamente engolindo o veículo e tornando-o invisível para qualquer observação casual. Durante décadas, apenas alguns caçadores ocasionais e exploradores aventureiros passaram perto o suficiente para potencialmente descobrir o carro, mas nenhum havia reconhecido sua significância ou reportado sua presença. Rafael Monteiro, cujo trabalho como explorador urbano o levava regularmente a áreas abandonadas e esquecidas, havia sido atraído à região específica por relatos locais de estruturas estranhas na mata. Moradores próximos ocasionalmente mencionavam luzes incomuns e sons inexplicáveis vindos da floresta, mas a maioria atribuía esses fenômenos a atividades naturais ou imaginação superativa. Eu estava procurando por construções abandonadas ou ruínas interessantes para fotografar, explicou Monteiro. A mata estava muito fechada e eu estava quase desistindo quando vi algo que claramente não era natural. A princípio pensei que poderia ser uma estrutura de concreto coberta por vegetação, mas quando me aproximei, percebi que era um veículo. A primeira impressão de Monteiro foi que o Fusca havia sido abandonado relativamente recentemente, talvez alguns anos no máximo. A vegetação que crescia ao seu redor parecia jovem, e a corrosão do metal era menos extensa do que seria esperado para um veículo exposto aos elementos por décadas. Foi apenas quando limpou parcialmente a placa e viu a data de 1981 que começou a suspeitar da verdadeira idade da descoberta. Mas foram as marcas na carroceria que realmente capturaram sua atenção e o convenceram de que havia encontrado algo extraordinário. Os padrões gravados no metal eram complexos demais para serem obra de vandalismo casual, e a precisão matemática de sua disposição sugeria algum tipo de inteligência por trás de sua criação. As marcas não eram aleatórias, observou Monteiro. Elas seguiam padrões geométricos específicos, como se fossem algum tipo de código ou linguagem. E a forma como estavam fundidas no metal, nunca vi nada similar. Era como se tivessem sido criadas por algum tipo de tecnologia que não reconheço. Monteiro passou várias horas documentando meticulosamente o veículo de todos os ângulos possíveis antes de contactar as autoridades. Suas fotografias capturariam não apenas as marcas inexplicáveis, mas também detalhes sobre o estado geral do carro que se tornariam cruciais para a investigação que se seguiria. O interior do veículo estava surpreendentemente bem preservado, protegido da decomposição pelos vidros, embora deformados, e pela carroceria metálica. Os assentos mostravam sinais de exposição ao calor extremo. O material sintético havia parcialmente derretido e se moldado em formas estranhas. No painel, ainda era possível ver os últimos números registrados no odômetro, indicando uma quilometragem que correspondia aproximadamente à distância que Eduardo e Mariana teriam percorrido em sua viagem planejada. Mais intrigante, espalhados pelo chão do veículo, estavam objetos pessoais que sobreviveram às 3 décadas. Uma calculadora científica que pertencia a Mariana, um mapa rodoviário do estado do Rio de Janeiro com anotações manuscritas de Eduardo, e mais significativo, um caderno parcialmente preservado, contendo anotações que sugeriam que o casal havia, de fato, estado investigando algo específico na região. A descoberta do Fusca em 2011 reabriu imediatamente o caso que havia permanecido dormindo por 3 décadas. O delegado responsável pela nova investigação, Dr. Carlos Mendonça, era especialista em casos frios e havia desenvolvido técnicas modernas para analisar evidências antigas usando tecnologias que não existiam em 1981. Este caso representa uma oportunidade única, explicou Mendonça. Temos evidências físicas que foram preservadas por 3 décadas.
testemunhas que ainda estão vivas e tecnologias forenses modernas que podem revelar detalhes que eram impossíveis de detectar na investigação original. A análise forense inicial do veículo revelou várias anomalias que desafiavam explicação convencional. As marcas gravadas na carroceria não eram apenas superficiais. Elas penetravam o metal a profundidades variadas, seguindo padrões que pareciam ter significado matemático ou simbólico. A composição química do metal ao redor das marcas havia sido alterada de maneiras que sugeriam exposição a temperaturas extremamente altas, mas de forma controlada e precisa. Os vidros do veículo mostravam sinais de deformação que eram inconsistentes com qualquer processo natural conhecido. Em vez de simplesmente quebrar ou trincar, o vidro havia sido moldado em formas curvas complexas, como se tivesse sido aquecido e manipulado deliberadamente por alguma força externa. Mais perturbador, análises do solo ao redor do veículo revelaram composições minerais anômalas que não ocorriam naturalmente na região. Traços de elementos raros foram detectados em concentrações que sugeriam que algum tipo de processo industrial ou tecnológico havia ocorrido no local. O que encontramos não é consistente com decomposição natural ou abandono convencional, explicou a perita forense, doutora Ana Beatriz Santos. O veículo e a área circundante mostram sinais de exposição a processos que não consigo explicar usando conhecimento científico convencional. As anotações encontradas no caderno de Eduardo forneceram as primeiras pistas sobre o que o casal havia estado investigando. Escritas em sua caligrafia característica, as notas referenciavam anomalias magnéticas na região, avistamentos consistentes de fenômenos aéreos e possíveis sítios de aterrissagem em locais específicos das montanhas. O caderno também continha diagramas rudimentares que pareciam representar objetos voadores de formato não convencional, junto com cálculos matemáticos relacionados a trajetórias de voo e velocidades que excediam capacidades aeronáuticas conhecidas da época. Uma entrada particularmente intrigante, datada de 19 de março de 1981, 2 dias antes do desaparecimento do casal, dizia: Mariana confirmou o avistamento de 17 de março através de telescópio. O objeto mostrava características de propulsão não convencional. Amanhã investigaremos local de possível pouso identificado através de fotografias aéreas. A descoberta das anotações transformou completamente a natureza da investigação. Não era mais um caso simples de desaparecimento ou acidente. Era a evidência de que Eduardo e Mariana haviam estado deliberadamente investigando fenômenos que poderiam ter implicações muito além de um mistério local. À medida que a análise das evidências continuava, ficava claro que o caso do casal desaparecido em 1981 estava conectado a algo muito maior e mais complexo do que qualquer investigador havia imaginado. As marcas estranhas no Fusca eram apenas o começo de revelações que mudariam para sempre a compreensão sobre o que realmente havia acontecido durante aquela fatídica viagem pelas montanhas fluminenses. A aplicação de tecnologias forenses modernas ao Fusca, descoberto por Rafael Monteiro, revelou detalhes que transformaram completamente a compreensão do caso de Eduardo Silva e Mariana Costa. O Laboratório de Perícia Criminal do Rio de Janeiro, equipado com instrumentos de análise que eram impensáveis em 1981, conseguiu extrair informações das evidências que pintariam um quadro extraordinário dos eventos que levaram ao desaparecimento do casal. Dr. Roberto Almeida, especialista em metalurgia forense, liderou a análise das marcas gravadas na carroceria do veículo. Utilizando microscopia eletrônica de varredura e espectrometria de massa, sua equipe descobriu que as marcas não haviam sido criadas por qualquer processo industrial conhecido.
A estrutura molecular do metal havia sido alterada a nível atômico, mas de forma seletiva e precisamente controlada. O que vemos aqui é impossível de acordo com nossa compreensão atual de metalurgia, explicou o Dr. Almeida durante uma apresentação para a equipe investigativa. O metal foi aquecido a temperaturas que deveriam ter derretido completamente a carroceria, mas apenas áreas específicas foram afetadas, seguindo padrões geométricos exatos. É como se alguém tivesse usado um laser de precisão cirúrgica, mas com uma tecnologia que não existe. A análise revelou que as marcas penetravam o metal em profundidades que variavam de acordo com um padrão matemático complexo. As gravações mais profundas seguiam sequências que correspondiam a números primos, enquanto as mais rasas formavam progressões geométricas avançadas. Era como se as marcas constituíssem algum tipo de código ou mensagem expressa através de matemática aplicada. Mais intrigante ainda, a composição química do metal, nas áreas marcadas, continha traços de elementos que não existiam naturalmente na Terra em 1981. Isótopos de elementos raros que só seriam descobertos pela ciência décadas depois estavam presentes em concentrações que sugeriam manipulação tecnológica extremamente avançada. Dr. Marina Ferreira, física quântica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi consultada para analisar os aspectos mais peculiares das evidências. Sua análise dos padrões geométricos revelou correspondências com teorias matemáticas que estavam na vanguarda da pesquisa científica contemporânea. Os padrões gravados no metal correspondem a soluções de equações que descrevem curvatura do espaço-tempo, explicou o Dr. Ferreira. É matematicamente elegante, mas representa conhecimentos de física teórica que mal começamos a compreender hoje, 30 anos depois. Em 1981, essas equações nem existiam na literatura científica. Paralelamente à análise do veículo, a investigação se expandiu para examinar os registros históricos da região onde o carro foi encontrado. O delegado Mendonça organizou uma revisão sistemática de todos os relatórios oficiais, depoimentos de testemunhas e documentação disponível sobre eventos incomuns na área durante o início dos anos 1980. A pesquisa revelou um padrão perturbador de incidentes que haviam sido ignorados ou explicados inadequadamente na época. Entre janeiro e abril de 1981, pelo menos 15 pessoas haviam reportado avistamentos de objetos voadores não identificados na região serrana entre Teresópolis e Nova Friburgo. Estes relatórios haviam sido arquivados pela polícia local como fenômenos meteorológicos ou ilusões ópticas, mas uma análise moderna revelou consistências que sugeriam observações genuínas de algo incomum. Joaquim Pereira, um fazendeiro que ainda vivia na região aos 82 anos, foi reentrevistado sobre seus relatos de 1981. Suas descrições detalhadas de luzes que se moviam contra o vento e objetos metálicos silenciosos correspondiam precisamente às anotações encontradas no caderno de Eduardo. Eu vi aquelas coisas várias vezes durante março de 1981, disse Pereira durante a entrevista. Não eram aviões, não eram helicópteros, se moviam de maneiras que desafiavam tudo o que eu sabia sobre voo. Quando reportei à polícia, me disseram para não falar sobre isso porque poderia causar pânico na população. A investigação também descobriu que Eduardo e Mariana não haviam sido os únicos a investigar os fenômenos. Documentos arquivados na Biblioteca de Nova Friburgo revelaram que um pequeno grupo de entusiastas de astronomia local havia se formado no final de 1980, dedicado especificamente a documentar anomalias aéreas na região. O grupo incluía um engenheiro aposentado, 2 professores universitários e, curiosamente, um oficial militar reformado da aeronáutica.
Professor Henrique Montanhas, então de 45 anos e único membro sobrevivente do grupo, foi localizado em uma casa de repouso em Petrópolis. Embora sua memória estivesse afetada pela idade, ele conseguiu fornecer detalhes cruciais sobre as atividades do grupo e seu relacionamento com Eduardo e Mariana. Eduardo nos procurou em fevereiro de 1981, recordou o professor Montanhas. Ele havia feito cálculos engenhosos sobre padrões de avistamento e identificado locais onde estes visitantes pareciam ter interesse particular. Mariana trouxe equipamentos de observação astronômica que eram muito superiores aos nossos. O professor revelou que o grupo havia identificado 3 locais específicos na Serra onde atividade anômala era consistentemente observada. Um destes locais correspondia exatamente à área onde o Fusca foi encontrado 30 anos depois. Os outros 2 locais, segundo suas recordações fragmentárias, estavam situados em vales próximos, que raramente recebiam visitantes humanos. Nós chamávamos os locais de pontos de contato, explicou o professor Montanhas. Havia evidências físicas, marcas no solo, vegetação alterada, alterações nos campos magnéticos locais. Eduardo estava convencido de que poderia documentar um encontro direto se visitasse os locais no momento certo. Esta revelação levou a equipe investigativa a explorar os outros pontos de contato identificados pelo grupo de 1981. Utilizando as coordenadas vagas fornecidas pelo professor Montanhas e análises de imagens de satélite históricas, conseguiram localizar as áreas mencionadas. No primeiro local adicional, encontraram evidências ainda mais perturbadoras. Uma clareira circular perfeitamente definida na mata, com aproximadamente 30 metros de diâmetro, mostrava sinais de que a vegetação havia sido alterada de forma permanente. As árvores ao redor do círculo cresciam em padrões anômalos, com troncos curvados em direções que desafiavam a gravidade natural e sistemas radiculares que formavam padrões geométricos visíveis na superfície do solo. Dr. Beatriz Oliveira, botânica especializada em ecologia florestal, conduziu análises detalhadas da vegetação anômala. Suas descobertas foram igualmente desconcertantes. As árvores mostram sinais de terem sido expostas a algum tipo de força que alterou fundamentalmente seus padrões de crescimento, explicou o Dr. Oliveira. A análise dos anéis de crescimento indica que a alteração ocorreu precisamente em 1981. E desde então, as árvores têm crescido seguindo padrões que não correspondem a nenhum fenômeno natural conhecido. Amostras do solo da clareira revelaram concentrações extremamente altas de elementos radioativos raros, mas em combinações que não ocorrem naturalmente. A radioatividade não era perigosa para a exposição humana breve, mas sugeria que algum tipo de tecnologia avançada havia operado no local por um período prolongado. No segundo ponto de contato, a equipe fez uma descoberta ainda mais extraordinária. Enterrada a aproximadamente 2 metros de profundidade, encontraram uma estrutura metálica de origem claramente não terrestre. O objeto, com cerca de 3 metros de comprimento e formato ovoide, era feito de um material que resistia a todas as tentativas de análise convencional. Este objeto não foi fabricado usando nenhuma tecnologia que reconheçamos, disse Dr. Almeida após semanas de tentativas de análise. O material é mais leve que alumínio, mas mais resistente que aço, e sua estrutura molecular não corresponde a nenhum elemento conhecido da tabela periódica. A descoberta do objeto metálico elevou imediatamente o caso a um nível de classificação de segurança nacional. Representantes de agências federais chegaram ao local dentro de 48 horas, assumindo controle da investigação e restringindo acesso às evidências.
No entanto, antes da chegada dos federais, a equipe local conseguiu documentar aspectos cruciais de suas descobertas. O objeto continha o que pareciam ser compartimentos internos, acessíveis através de aberturas que se abriam quando tocadas de forma específica. No interior, painéis cobertos com símbolos que não correspondiam a nenhum sistema de escrita terrestre conhecido estavam dispostos ao redor do que claramente era algum tipo de interface de controle. Mais significativo, gravados nas paredes internas do objeto, estavam os mesmos padrões geométricos encontrados no Fusca de Eduardo e Mariana. Era uma correspondência perfeita, sugerindo que as marcas no carro haviam sido criadas pela mesma tecnologia ou inteligência responsável pelo objeto enterrado. Dr. Helena Vargas, linguista especializada em sistemas de escrita antigos, foi chamada para analisar os símbolos antes da chegada dos federais. Embora não conseguisse decifrar seu significado, identificou padrões que sugeriam um sistema de comunicação altamente sofisticado. Estes símbolos não são aleatórios, explicou Dr. Vargas. Eles seguem regras gramaticais consistentes e mostram complexidade que indica a origem de uma inteligência avançada. Não são hieróglifos ou pictogramas simples. Representam conceitos abstratos complexos expressos através de matemática visual. A análise dos símbolos revelou correspondências com as anotações matemáticas encontradas no caderno de Eduardo. Era como se ele tivesse começado a decifrar ou compreender aspectos da linguagem simbólica antes de seu desaparecimento. Durante este período intenso de descobertas, a investigação também se concentrou em determinar o que exatamente havia acontecido com Eduardo e Mariana na noite de seu desaparecimento. A análise forense do interior do Fusca revelou evidências de que ambos haviam estado no veículo quando os eventos extraordinários ocorreram. Fragmentos de tecido fundido nos assentos correspondiam às roupas que o casal estava usando, segundo descrições de familiares. Mais perturbador, análises de DNA encontraram traços biológicos que confirmavam a presença de ambas as vítimas, mas em padrões que sugeriam exposição a temperaturas extremas por períodos breves. As evidências biológicas são consistentes com exposição súbita a calor intenso, mas não com combustão prolongada, explicou a perita forense doutora Ana Santos. É como se eles tivessem sido instantaneamente expostos a uma fonte de energia que os vaporizou, mas de forma controlada, que preservou alguns traços orgânicos. A reconstituição dos eventos, baseada nas evidências físicas, sugeriu um cenário extraordinário. Eduardo e Mariana haviam chegado ao local na noite de 21 de março de 1981, provavelmente seguindo as coordenadas identificadas através de suas pesquisas. Haviam estacionado o Fusca em posição que permitisse observação clara da clareira, onde a atividade anômala havia sido consistentemente reportada. Baseado na posição dos objetos pessoais encontrados no carro e nas marcas de desgaste nos assentos, ambos haviam permanecido no veículo durante as primeiras horas de observação. As últimas anotações no caderno de Eduardo, escritas a lápis em caligrafia cada vez menos legível, descreviam aproximação de objeto luminoso e início de interferência em equipamentos eletrônicos. A entrada final, quase ilegível, dizia simplesmente: "Eles sabem que estamos aqui." O que aconteceu em seguida só poderia ser inferido através das evidências físicas. O objeto ou inteligência que Eduardo e Mariana haviam vindo observar havia aparentemente detectado sua presença e respondido de alguma forma. As marcas gravadas no carro sugeriam algum tipo de comunicação ou mensagem, enquanto as alterações moleculares do metal indicavam exposição à tecnologia muito além da compreensão humana.
As evidências biológicas sugeriam que Eduardo e Mariana haviam sido removidos do veículo durante este processo, mas seu destino final permanecia um mistério. Não havia restos mortais no local, nem evidências de que tivessem sido mortos. Era como se tivessem sido transportados para outro lugar, deixando apenas traços de sua presença no carro que havia testemunhado eventos extraordinários. A descoberta do objeto metálico enterrado sugeria uma explicação ainda mais perturbadora. Se Eduardo e Mariana haviam conseguido fazer contato com inteligência não terrestre, era possível que tivessem sido levados voluntariamente ou involuntariamente para participar de algum tipo de intercâmbio ou estudo. A evidência sugere que eles não morreram no local, concluiu o delegado Mendonça durante uma reunião de análise das descobertas. As alterações no veículo são consistentes com algum tipo de processo de transporte ou abdução. A questão é para onde foram levados e se ainda estão vivos em algum lugar. Esta possibilidade abriu dimensões completamente novas para a investigação. Se Eduardo e Mariana haviam sido transportados por inteligência não terrestre, poderiam ainda estar vivos em algum local não terrestre. A tecnologia representada pelas evidências encontradas sugeria capacidades que incluiriam viagem interestelar e extensão artificial da vida humana. Durante as últimas semanas, antes da chegada das agências federais, a equipe local trabalhou febrilmente para documentar todas as evidências e teorias que haviam desenvolvido. Sabiam que uma vez que o caso fosse classificado como assunto de segurança nacional, o acesso público às informações seria severamente restrito. Dr. Mendonça tomou a decisão controversa de criar cópias secretas de todas as evidências documentais, incluindo fotografias, análises laboratoriais e depoimentos de testemunhas. Essas cópias foram distribuídas discretamente entre membros confiáveis da equipe como seguro contra a supressão completa da informação. A verdade sobre este caso é importante demais para ser enterrada em arquivos classificados, explicou Mendonça a seus colegas. Se Eduardo e Mariana sacrificaram suas vidas para documentar evidências de inteligência não terrestre, então sua descoberta deve beneficiar toda a humanidade, não apenas autoridades militares. As análises finais antes da intervenção federal revelaram um aspecto final e crucial das evidências. Os padrões geométricos gravados no Fusca não eram apenas decorativos ou comunicativos, eram funcionais. Análises de engenharia sugeriam que as marcas alteravam as propriedades aerodinâmicas e eletromagnéticas do veículo, de maneiras que poderiam facilitar algum tipo de transporte não convencional. É como se o carro tivesse sido modificado para servir como uma espécie de beacon ou dispositivo de interface, explicou o Dr. Almeida. As marcas não são apenas mensagens, são alterações funcionais que transformaram o veículo em algo que poderia interagir com tecnologia muito mais avançada. Esta descoberta final sugeriu que Eduardo e Mariana não haviam sido vítimas passivas de abdução, mas participantes ativos em algum tipo de processo de contato. As modificações no veículo indicavam preparação ou consentimento para a interação com inteligência não terrestre. À medida que agentes federais chegavam para assumir controle do caso, a equipe local refletiu sobre as implicações extraordinárias de suas descobertas. Em 3 décadas, o simples caso de um casal desaparecido havia se transformado na evidência mais convincente já documentada de contato entre humanidade e inteligência extraterrestre. As marcas estranhas no Fusca de Eduardo e Mariana não eram apenas evidências de um mistério local. Eram mensagens de uma civilização avançada que havia escolhido a Serra Fluminense como ponto de contato com a espécie humana.
O sacrifício involuntário do casal havia preservado evidências que poderiam alterar fundamentalmente a compreensão da humanidade sobre seu lugar no universo. Mas as revelações mais extraordinárias ainda estavam por vir, conforme a investigação entraria em sua fase final, sob controle federal. A intervenção das agências federais no caso de Eduardo Silva e Mariana Costa foi swift e abrangente, mas não conseguiu suprimir completamente as descobertas extraordinárias que a equipe local havia documentado. O comandante Miguel Ribeiro, da Agência Brasileira de Inteligência, chegou com uma equipe de especialistas militares e ordens explícitas para classificar toda a investigação sob segurança nacional máxima. O que vocês descobriram tem implicações que vão muito além de um caso de pessoas desaparecidas, disse Ribeiro ao delegado Mendonça durante a transferência oficial do caso. Estamos lidando com questões de segurança nacional que envolvem tecnologias e inteligências que poderiam alterar fundamentalmente o equilíbrio geopolítico mundial. No entanto, o que Ribeiro revelou nas sessões de briefing classificadas que se seguiram foi ainda mais extraordinário do que a equipe local havia descoberto. O governo brasileiro não apenas sabia sobre a presença de inteligência extraterrestre na Serra Fluminense, havia estado monitorando e ocasionalmente interagindo com eles desde 1979. O caso de Eduardo Silva e Mariana Costa não foi um encontro isolado, explicou Ribeiro durante uma sessão de briefing restrita. Foi parte de um programa de contato controlado que tem operado discretamente por mais de 3 décadas. O que aconteceu com eles em 1981 foi planejado e executado com seu consentimento pleno. A revelação mais chocante veio quando Ribeiro apresentou evidências de que Eduardo e Mariana não haviam morrido em 1981. Eles haviam sido selecionados como representantes da humanidade para participar de um programa de intercâmbio cultural e científico com uma civilização extraterrestre avançada. O programa, conhecido internamente como Projeto Pontes, foi estabelecido após primeiro contato em 1979, continuou Ribeiro. A civilização que fez contato, que chamamos de coordenadores, havia estado observando a Terra há décadas e decidiu que a humanidade estava pronta para a interação limitada e controlada. Os coordenadores, segundo Ribeiro, eram uma espécie altamente avançada originária de um sistema estelar distante aproximadamente 40 anos-luz da Terra. Haviam desenvolvido tecnologias que permitiam viagem interestelar, manipulação de matéria a nível quântico e extensão significativa da vida biológica. Mais importante, haviam estabelecido um código ético rígido para a interação com civilizações menos avançadas. Eles não intervêm diretamente no desenvolvimento de civilizações jovens, explicou Ribeiro. Mas quando uma espécie demonstra potencial científico e curiosidade genuína sobre o universo, como Eduardo e Mariana demonstraram, eles ocasionalmente oferecem oportunidades de intercâmbio voluntário. O processo de seleção havia começado meses antes do desaparecimento oficial do casal. Os coordenadores haviam monitorado as atividades do grupo de astronomia amadora de Nova Friburgo, identificando Eduardo e Mariana como candidatos ideais devido à sua formação científica, estabilidade emocional e dedicação à descoberta de verdades sobre fenômenos não convencionais. O contato inicial foi estabelecido através de sonhos direcionados e sincronicidades aparentemente acidentais, disse Ribeiro. Eduardo começou a ter insights matemáticos sobre padrões de avistamento que o levaram às coordenadas exatas dos pontos de contato. Mariana desenvolveu habilidades intuitivas de observação astronômica que lhe permitiram detectar a presença dos coordenadores quando outros não conseguiam. Durante janeiro e fevereiro de 1981, Eduardo e Mariana haviam participado de sessões de
preparação mental através de contato telepático direto com representantes dos coordenadores. Essas sessões, que eles experimentaram como meditações profundas ou sonhos vívidos, os haviam preparado gradualmente para a possibilidade de participar de um programa de intercâmbio. Eles sabiam que a viagem de março poderia resultar em sua partida permanente da Terra, revelou Ribeiro. A decisão foi inteiramente voluntária, tomada após meses de comunicação e preparação. Eles entendiam que sua participação no programa beneficiaria toda a humanidade através dos conhecimentos que poderiam adquirir. As anotações encontradas no caderno de Eduardo, aparentemente registros de suas observações científicas, eram, na verdade, notas sobre suas comunicações telepáticas com os coordenadores. Os cálculos matemáticos e diagramas representavam conceitos científicos avançados que estavam sendo gradualmente compartilhados com ele, como parte de sua preparação. Eduardo estava aprendendo princípios de física quântica aplicada, que não seriam descobertos pela ciência humana por décadas, explicou o Dr. Sandra Menezes, física teórica que havia sido secretamente recrutada para o Projeto Pontes. Os conhecimentos que estava adquirindo incluíam manipulação de campos gravitacionais, comunicação instantânea através de distâncias interestelares e técnicas de extensão de vida biológica. Mariana, por sua vez, estava desenvolvendo habilidades de comunicação telepática e percepção dimensional que a qualificariam como tradutora e embaixadora cultural no programa de intercâmbio. Suas observações astronômicas haviam sido guiadas pelos coordenadores para identificar evidências de sua presença que cientistas convencionais não conseguiriam detectar. Mariana foi escolhida especificamente por sua combinação de conhecimento científico e sensibilidade intuitiva, disse Dr. Menezes. Os coordenadores precisavam de alguém que pudesse compreender tanto os aspectos técnicos quanto os aspectos filosóficos de sua civilização. A noite de 21 de março de 1981 havia sido cuidadosamente planejada como o momento de transição. Eduardo e Mariana haviam chegado ao ponto de contato, sabendo que era provável que não retornassem, mas confiando que sua participação no programa contribuiria para o eventual benefício de toda a humanidade. O processo de recolhimento, como os coordenadores o chamam, envolveu a transferência de suas consciências para corpos físicos adaptados para a viagem interestelar, explicou Ribeiro. Seus corpos terrestres foram simultaneamente preservados através de um processo que chamamos de cristalização biológica, mantendo-os em suspensão para eventual retorno. As marcas gravadas no Fusca haviam sido criadas durante este processo como uma forma de documentação e comunicação. Os padrões geométricos eram literalmente um registro multidimensional da transferência de consciência, preservando informações sobre o processo que poderiam ser estudadas por cientistas humanos quando a tecnologia adequada fosse desenvolvida. As marcas no carro são uma biblioteca de informações sobre tecnologia de transferência de consciência, disse Dr. Menezes. Quando nossa ciência avançar suficientemente, poderemos decodificar completamente as informações e, potencialmente, desenvolver tecnologias similares. O objeto metálico enterrado no segundo ponto de contato era uma interface de comunicação, deixada pelos coordenadores para facilitar comunicação futura entre as duas civilizações. Continha tecnologia que permitiria transmissão de mensagens através de distâncias interestelares, mas só seria ativada quando a humanidade demonstrasse maturidade tecnológica e ética suficiente. A interface é essencialmente um telefone intergaláctico, explicou Ribeiro, mas requer conhecimentos de física quântica avançada para operar, e os coordenadores só compartilharão esses conhecimentos quando determinarem que a humanidade está pronta para comunicação regular.
Durante os 30 anos, desde 1981, Eduardo e Mariana haviam estado vivendo e estudando na civilização dos coordenadores, localizada em um planeta que orbitava uma estrela anã vermelha no sistema Gliese 667c. Haviam enviado comunicações periódicas através dos canais do Projeto Pontes, fornecendo informações sobre tecnologias avançadas que estavam sendo gradualmente introduzidas na ciência terrestre. Muitos dos avanços científicos das últimas 3 décadas foram baseados em informações fornecidas por Eduardo e Mariana, revelou Dr. Menezes. Desenvolvimentos em computação quântica, medicina regenerativa e energia limpa incluem conceitos que eles aprenderam durante sua residência com os coordenadores. As comunicações mais recentes de Eduardo e Mariana, recebidas em 2010, indicavam que eles haviam completado com sucesso sua formação inicial no programa de intercâmbio e estavam qualificados para retornar à Terra como embaixadores oficiais entre as duas civilizações. Eles expressaram desejo de retornar para reencontrar suas famílias e compartilhar pessoalmente os conhecimentos que adquiriram, disse Ribeiro. No entanto, seu retorno depende de a humanidade demonstrar preparação adequada para contato aberto com inteligência extraterrestre. A descoberta do Fusca por Rafael Monteiro em 2011 havia sido interpretada pelos coordenadores como um sinal de que a humanidade estava se aproximando desta preparação. O fato de que cientistas terrestres conseguiram analisar e parcialmente compreender as evidências deixadas 30 anos antes indicava progresso científico suficiente para justificar o próximo estágio do programa de contato. A análise bem-sucedida das marcas no carro foi um teste, explicou Ribeiro. Os coordenadores estavam avaliando se nossa ciência havia avançado suficientemente para compreender os conceitos básicos de sua tecnologia. Como resultado desta avaliação positiva, os coordenadores haviam transmitido uma mensagem através da interface enterrada, indicando que Eduardo e Mariana seriam autorizados a retornar à Terra em 2012, coincidindo com o que muitas culturas terrestres haviam profetizado como um período de transformação global. O retorno deles marcará o início de uma nova era de cooperação entre nossa civilização e a dos coordenadores, disse Dr. Menezes. Eles trarão conhecimentos que resolverão muitos dos problemas que a humanidade enfrenta. Escassez de energia, doenças, degradação ambiental, até mesmo conflitos sociais. Nos meses que se seguiram às revelações federais, preparativos secretos foram feitos para o retorno de Eduardo e Mariana. Uma instalação especial foi construída na Serra Fluminense, próxima aos pontos de contato originais, equipada com tecnologia baseada nos conhecimentos transmitidos através do programa de intercâmbio. Helena Silva, irmã de Eduardo, foi informada confidencialmente sobre a verdadeira situação de seu irmão e convidada a participar dos preparativos para sua recepção. Sua reação inicial foi de incredulidade, seguida por uma mistura de alívio, excitação e preocupação sobre como Eduardo teria mudado durante suas 3 décadas de ausência. Parte de mim sempre soube que Eduardo não havia morrido, disse Helena. Ele era aventureiro demais, inteligente demais para simplesmente desaparecer. Saber que ele passou esses anos aprendendo coisas extraordinárias, contribuindo para o futuro da humanidade, isso faz sentido para quem ele sempre foi. A família de Mariana teve reações similares quando foram informados. Seus pais, agora idosos, expressaram gratidão por finalmente compreender o que havia acontecido com sua filha, mas também ansiedade sobre reunir-se com alguém que havia passado mais tempo vivendo em uma civilização alienígena do que em sua terra natal. O retorno de Eduardo e Mariana foi planejado para o solstício de dezembro de 2012,
correspondendo aos cálculos dos coordenadores sobre alinhamentos energéticos favoráveis para transferência através de distâncias interestelares. Uma cerimônia discreta seria conduzida no ponto de contato original, com a presença apenas de familiares próximos e membros essenciais do projeto Pontes. Na noite de 21 de dezembro de 2012, exatamente 31 anos, 9 meses e um dia após seu desaparecimento original, Eduardo Silva e Mariana Costa retornaram à Terra. O processo de transferência foi observado por uma pequena equipe de cientistas e familiares, que testemunharam um fenômeno que desafiava todas as leis conhecidas da física. Uma esfera de luz intensa apareceu na clareira, pulsando com padrões que correspondiam exatamente às marcas gravadas no Fusca décadas antes. Conforme a luz se intensificava, duas figuras humanas gradualmente se materializaram em seu centro. Eduardo e Mariana emergiram da luz, aparentando ter envelhecido apenas ligeiramente durante suas 3 décadas de ausência, como se o tempo tivesse passado mais lentamente para eles. Eles pareciam os mesmos, mas diferentes, recordou Helena Silva. Eduardo mantinha sua aparência jovem, mas havia uma sabedoria em seus olhos que indicava décadas de experiências extraordinárias. Mariana irradiava uma serenidade que sugeria compreensão profunda de mistérios universais. Os primeiros momentos do retorno foram emocionalmente avassaladores para todos os presentes. Eduardo e Mariana abraçaram suas famílias com lágrimas, expressando tanto alegria pelo reencontro quanto tristeza pelas décadas perdidas de convivência terrestre. No entanto, logo ficou claro que haviam retornado com propósitos específicos e conhecimentos transformadores. Nós vimos o futuro da humanidade, disse Eduardo durante sua primeira declaração após o retorno. Os coordenadores nos mostraram o potencial de nossa espécie quando aprende a cooperar não apenas entre si, mas com outras inteligências no universo. Retornamos para ajudar a humanidade a alcançar esse potencial. Mariana, agora fluente em formas de comunicação que transcendiam linguagem verbal, conseguia transmitir conceitos complexos diretamente através de contato mental. Suas primeiras comunicações incluíram fórmulas para tecnologias de energia limpa que poderiam resolver a crise energética global e técnicas médicas que permitiriam tratamento de doenças que ainda eram consideradas incuráveis. O conhecimento que adquirimos não é apenas científico, explicou Mariana. Aprendemos sobre formas de organização social que eliminam conflito e competição destrutiva. Os coordenadores vivem em harmonia completa há milhares de anos terrestres. Durante os meses que se seguiram ao seu retorno, Eduardo e Mariana trabalharam discretamente com cientistas e tecnólogos selecionados para implementar gradualmente os conhecimentos que haviam adquirido. Sua abordagem era cuidadosa e metodológica, introduzindo conceitos avançados, de forma que pareciam desenvolvimentos naturais da pesquisa humana. Revelação súbita de tecnologia alienígena causaria pânico e desestabilização social, explicou Eduardo. Nossa missão é facilitar transição gradual da humanidade para uma civilização espacial avançada, preservando o que é valioso na cultura terrestre enquanto eliminamos limitações que impedem progresso. Os avanços tecnológicos que começaram a emergir após 2013, energia de fusão limpa, medicina regenerativa avançada, computação quântica prática, foram todos baseados em princípios que Eduardo e Mariana haviam aprendido durante sua residência com os coordenadores. No entanto, estes avanços foram apresentados ao público como resultados de pesquisa humana normal,
Rafael Monteiro, o explorador urbano que havia descoberto o Fusca, foi eventualmente informado sobre o contexto completo de sua descoberta e convidado a documentar oficialmente o programa de contato para registros históricos futuros. Seu papel inadvertido em revelar evidências do contato havia sido interpretado pelos coordenadores como confirmação de que a humanidade estava pronta para maior transparência. Descobrir aquele carro mudou não apenas minha vida, mas potencialmente o curso da civilização humana, reflexionou Monteiro. Às vezes, eventos que parecem acidentais são, na verdade, parte de planos muito maiores que não conseguimos perceber. O Fusca de Eduardo e Mariana foi preservado como artefato histórico do primeiro programa oficial de intercâmbio entre a humanidade e inteligência extraterrestre. As marcas gravadas em sua carroceria continuaram sendo estudadas por cientistas, revelando novas camadas de informação conforme a tecnologia humana avançava. O carro se tornou essencialmente um livro de textos sobre física avançada, explicou o Dr. Menezes. Cada novo avanço em nossa compreensão científica nos permite decodificar aspectos adicionais das informações gravadas nas marcas. Em 2015, 4 anos após a descoberta do Fusca e 3 anos após o retorno de Eduardo e Mariana, os coordenadores autorizaram revelação limitada do programa de contato ao público geral. A informação foi divulgada gradualmente através de documentários, livros e conferências científicas, preparando a humanidade para eventual contato aberto. A reação pública foi surpreendentemente positiva. A evidência cuidadosamente documentada, combinada com os benefícios óbvios das tecnologias introduzidas através do programa, convenceu a maioria das pessoas de que o contato extraterrestre representava uma oportunidade única para a evolução humana. A humanidade se mostrou mais madura e receptiva do que esperávamos, observou Mariana durante uma conferência pública em 2016. A curiosidade científica e o desejo de progresso superaram medos primitivos sobre o desconhecido. Eduardo e Mariana continuaram servindo como embaixadores entre as duas civilizações, facilitando transferência gradual de conhecimentos e preparando a humanidade para eventual membership em uma comunidade intergaláctica de espécies inteligentes. Nosso desaparecimento em 1981 não foi uma tragédia, disse Eduardo durante uma entrevista comemorativa em 2021, 40 anos após os eventos originais. Foi o início de uma jornada que beneficiou não apenas nós pessoalmente, mas toda a espécie humana. As marcas no nosso carro não eram apenas evidências de contato, eram a assinatura de um contrato entre a humanidade e o universo. O mistério do casal desaparecido em 1981 havia sido resolvido, mas sua solução abriu possibilidades infinitas para o futuro da humanidade. Eduardo Silva e Mariana Costa, que haviam começado como jovens curiosos, explorando fenômenos incomuns na Serra Fluminense, tornaram-se pioneiros de uma nova era de cooperação intergaláctica. Suas marcas estranhas no Fusca azul continuaram lembrando gerações futuras de que os maiores mistérios às vezes têm as respostas mais extraordinárias e que a curiosidade humana pode levar a descobertas que transformam não apenas vidas individuais, mas o destino de toda uma civilização. A aventura, que havia começado com um simples acampamento romântico nas montanhas do Rio de Janeiro, terminara abrindo as portas para as estrelas, provando que o amor pela descoberta e a coragem de explorar o desconhecido podem literalmente expandir os horizontes de toda a humanidade.